Então é isso. Então hoje é dia 1º do 10, terceiro módulo. Hoje é nossa aula número 11. Na semana passada a gente falou dos tipos psicológicos, né? E aí eu trouxe, né, que botei como base aí o Jung e o Freud. Acho que são duas referências, né, para não estender tanto assim. E aí, dessa passada, assim, desse olhar deles e como a gente vê. E hoje, complicando um pouco mais esse... Não complicando, né? Acrescentando conteúdo, assim, né? Acho que é importante, assim. Acho que para a gente que já está na frente, né? Terceiro módulo. E aí, com a inspiração da Mônica, hoje, e aí eu coloquei essa imagem aqui, ó. Cadê? Não apareceu para vocês, não? O que Sim, eu fiz? Não apareceu. Saiu? saiu. Aqui, pronto. Então, a aula hoje, a aula 11, né? Transtornos de personalidade e astrologia, né? Que na verdade a gente pode chamar de psicopatologia, né? Esse é o olhar assim, né? Pensando, a gente vai dar uma olhada junto. E aí, eu falei assim, qual imagem? Eu atendi a Mônica hoje, a Mônica falou do chapeleiro maluco, eu falei assim, tá, então, vamos falar de patologia, né? Acho que lembrei dela, falei, não, vamos lá. Tem que ser. Enfim, é sobre isso. Deixa eu estender aqui. Então, assim, primeira coisa, assim, né? Só para diferenciar. E aí, falando de astrologia, é legal de pensar que a gente está falando de uma linguagem simbólica, né? Não no sentido, assim, determinista, né? Também no sentido, assim, de prever, né? Principalmente nesse contexto de personalidade, que a pessoa vai ser e tal. Acho que precisa ter um cuidado nesse sentido, sabe? A gente estuda, né? Então, não é no sentido, assim... Eu estou muito cuidado no sentido determinista. E já pensando nesse contexto mais profundo, precisa tomar um cuidado. E eu ouvi de uma astróloga antiga sobre a gente ter a humildade de, quando precisa, poder indicar um profissional para pessoas que precisam, né? Então, de repente, a pessoa apresenta uma patologia, alguma coisa mais profunda, a gente pode ter a humildade de falar assim, você no psicólogo, precisa de alguém mais especializado, precisa de alguém mais, né, um psiquiatra às vezes, então, porque é isso, né, a dimensão humana tem dessas questões aí, né? E aí, essas questões, e a gente vai ver junto aí como é que esses complexos, né, eles acontecem, né? Então, tendo como base aí a psicanálise mesmo, o Freud e o Jung, né? Então, a psicopatologia, né, na verdade, são complexidades, né? A gente vai ver junto. Pro olhar do Freud, a gente vai chamar assim de distorções, né? Distorções de conflitos, conflitos recalcados, né? Muito no sentido, porque o Freud, se a gente lembrar da aula passada, o Freud tem muito aquela questão do libido, né? Da disposição do ser, né? Então, é como se, para ele, né, os sintomas fossem essa coisa assim de impulsos recalcados, né? E aí distorções de conflitos, assim que ele chama. Já o Jung, ele vai falar sobre partes não integradas, complexos, né? Complexos que são gerados, né? Então, a gente vai ter esses dois pontos de partida aí. Tanto o Freud, né? O Freud, no sentido da psicanálise, ele é o pioneiro, e aí ele fala muito, né, que não era loucura, né? Eram sinais do inconsciente, né? Então, os sintomas, eles são expressos, são expressões distorcidas, né? De desejos não realizados, né?
o que não é aceito pela consciência não desaparece, volta em formato de distorção. Essa é a linguagem do Freud, né? Então, ele nos provoca, né, por esse olhar dele, a olhar o conflito não como uma falha, mas como um recado de algo dentro de nós que pede passagem, né? Então, o mesmo pode ser visto também no mapa astral. Então, a gente pode pensar o seguinte, assim, aspectos tensos, repetições de temas, como a gente viu algumas já, inclusive nesse módulo, né? Casas muito impactadas, a gente vai depois relacionar com alguns exemplos e tal. Então, eles podem indicar zonas de recalque, né, ou de excesso, né, que buscam expressões. Então, por esse olhar assim, bem no início, né, só para a gente ter uma ideia nesse sentido. Agora, já o Jung, nesse contexto de complexo, né, ele chama de complexo, né? Então, ele vai falar sobre, na linguagem dele, né, um núcleo psíquico autônomo, que age quase como uma pequena personalidade dentro da personalidade, né? Então, para ele, é tipo assim, alguém que, sem perceber, é dominado por um complexo de inferioridade e passa a viver sempre se comparando e se diminuindo. É nesse sentido. E aí, né, a pessoa não percebe que tem esse complexo e ela passa a ficar se comparando, reagindo, né? Então, é sobre... E aí, uma coisa que é legal a gente pensar, que para os dois, e aí, eu não sei como que é para vocês, assim, para a gente, eu particularmente, para mim, no início, era difícil, assim, por isso que é difícil o lance do trato humano, né? Porque pensar que a pessoa faz aquilo inconscientemente, né? Admitir isso, né? Que a pessoa não tem consciência daquilo, que aquilo é uma manifestação, no caso do Jung, um recalque, ou no caso não, quer dizer, no caso do Freud, um recalque, ou no caso do Jung, uma parte da personalidade que se manifesta inconscientemente, né? Nesse caso que ele deu esse exemplo, né? Que eu estou dando esse exemplo, o complexo de inferioridade. Então, são essas questões, né? E aí, abrindo para vocês, é que é assim, fala assim, tá, quando que é uma patologia, né? Então, a gente vai ver isso junto, todos nós temos esses vários sintomas, todos nós temos as nossas neuroses. Então, todos os sintomas que falam em psiquiatria e também psicologia, todos nós temos. Agora, a grande diferença é o quanto aquilo impede ou atrapalha a nossa vivência. É sobre isso, assim. Então, é muito sobre o Uhum, o grau grau. daquilo, o grau de Exato. intensidade daquilo, o quanto aquilo realmente, né, impede, né? Então, essa é uma questão, né? Então, na prática, a gente vai chamar, né, no mapa astral, né? No mapa astral a gente tem outra linguagem, né? Das tônicas, né? Configurações que falam mais alto, né? Questões não integradas, né? Que dominam a psique de alguma forma e tal, mas são linguagens que acabam conversando, assim, sabe? Tudo bem? Vocês estão me entendendo? Tudo certo até aqui? Tá indo. Tá indo? Tá. Mas, Vamos então, desenrolar o texto aí para ver. Qualquer dúvida, a gente intervém. intervém, tá bom. Mas é isso. E aí, porque, por exemplo, pensando na astrologia, a gente pode pensar um estélio, um planeta focal, é, essas forças, quando não se dialogam, né, o Sol, a Lua, o ascendente, né, elas também podem se tornar, podem trazer a reatividade, né? Ou o próprio complexo, né? Então, a gente tem esses nomes, quer dizer, a gente tem essas reações e a gente dá outros nomes. Claro, a gente não é tonto, né, de falar que está com problema. De entrar num Isso problema fica assim um de pouco graça, né? fora Ó. da caixinha.
A pouquinho fora gente. da caixa, só um pouquinho. O que que foi, Mônica? Não ouvi. Tá assim, só um pouquinho fora da caixa, da curva que você está. Só um Ah, um pouquinho. pouquinho fora da Só um caixa. pouquinho fora daquela curva ali. Oh, tantos graus ali naquela esquina ali, com aquele planeta. E aí, como é que a gente vai saber se tem um estélio, se tem um Não, a planeta? gente vai falar disso. A gente vai falar Ah, disso. então tá, estou me adiantando Vai aqui. falar disso. Tá? Vamos devagar. Mas Tá bom, aqui, só tá bom. voltando um pouquinho, que eu Hum, já fui adiantando, né? É, a gente vai chamar, assim, na prática, assim, nesses termos, assim, de neurose ou psicose, né? Então, na hum, prática, a neurose é quando a pessoa ela sente uma angústia, uma ansiedade, um conflito interno e a realidade continua preser, preservada, né? Mas o sofrimento, ele, ele não sai, né? Aquela coisa muito angustiante, uma neurose, né? Então, a gente pode pensar fobia, obsessão, crise de autoestima. Então, a pessoa tem essa neurose, essa repetição. E se a gente for pensar numa questão, uma psicose, né? É quando há um rompimento com a realidade. Então são coisas diferentes, né? Neurose é uma coisa que fica ali martelando, e a psicose em si, é, aí já vira uma coisa assim, onde a pessoa tá imaginando, né? Ela rompeu com a realidade, a percepção, o pensamento, o julgamento, né? Se altera profundamente. A pessoa pode até ter delírio, ouvir voz, se a perder. psicose já passou É, do... são questões diferentes, né? Então, a neurose é uma preocupação, é uma coisa É, assim, para nossa, eu tô com uma ansiedade, uma angústia, tô com alguma coisa na cabeça e não sai, né? Então, tô hum, numa neurose. A psicose já é uma questão já não é que é mais grave, mas a pessoa já rompe, né? hum. O pensamento já vira, ela altera. A pessoa tem delírio, ouve voz, se perde no tempo e espaço, não sabe que dia é hoje. Então já vira uma coisa mais grave, a gente pode pensar nesse sentido, né? Por aqui, a gente vamos trabalhar com a neurose, Hum. porque ela é um terreno que os arquétipos se mostram descompensados, mas ainda assim a pessoa tem acesso à consciência dela. Então, vamos dizer assim, a pessoa está no sofrimento, mas ela consegue trocar sobre aquilo, né? Ela consegue ouvir, né? Consegue ter uma percepção. E aí, né? A linguagem para a gente conseguir alcançar a pessoa. E aí uma outra coisa que é legal alertar, assim, né? Como eu já disse no começo, o risco dos rótulos, né? Então a gente está falando, então estou aqui, estou aprofundando, assim, tá e tal, mas como eu falei na semana passada, assim, para dar um diagnóstico, para afirmar que a pessoa tem alguma coisa, é uma coisa séria, assim. Não, enfim. Então, é muito mais no sentido de a gente conseguir compreender e perceber, e se for ajudar a pessoa, não precisa rotular, do que classificar, porque classificar, dar o diagnóstico, não é nosso papel, né? Diagnosticar assim, uma patologia, não é o nosso papel. Não é sobre isso, né? É sobre, na prática, assim, compreender a tendência, né? É, porque, na verdade, assim, uma outra coisa, que muitas vezes a pessoa, vamos voltar para a patologia, né? Muitas vezes a pessoa atravessa um momento difícil. Teu microfone está Outra estranho. parte. Hum, E agora, melhorou? Melhorou. Melhorou muito, né? Enfim, voltando para a astrologia, às vezes a pessoa ela atravessa um momento, né? Em que Uhum. certos arquétipos
a gente vai pensar nos planetas, né? É, dominam a expressão dela, né? Isso não define ela totalmente. Então, rotular alguém pode reduzir a pessoa. Então, por isso a linguagem mais simbólica, né? Tudo bem até aqui? Tudo Tudo certo? bem. Então, tá. Mesmo porque eu acho que a gente faz astrologia, não psicologia, psicanálise, outros bichos aí para conseguir identificar totalmente, não é? Sim, total, total. É, mas vamos combinar. Fala, mas por que, gente? A gente tá falando de psicologia, por que que... E aí, né, eu estudo muito também a psicologia, aprofundo muito, sim, porque a gente está lidando com a dimensão humana, né, gente? A gente está tratando as pessoas, então a gente precisa ter um mínimo de noção, né, Não, para eu que a entendo gente em está ter lá. noção, mas a gente não vai rotular porque, né? Sim, sim, sim. Então tá, e aí, só para a gente não ir muito longe, assim, para não ficar uma coisa muito difícil, eu dividi aí em quatro grupos, né? Hum, As pessoas mais excêntricas, o grupo A, as pessoas mais dramáticas, que é o grupo B, e o grupo C, os ansiosos, e aí umas pessoas que são mais especiais, que já é o TDAH, quer dizer, o TDAH e a bipolaridade, né? Então, esses quatro grupos para a gente conseguir ter esse norte aí. E pensando nessa questão, tem uma questão assim, esses diagnósticos, né? Na psicologia, tem uma tabela, que é uma tabela que é da Organização Mundial da Saúde, onde tem essas classificações, tem o CID, tem a numeração. Então, tem uma. Ele não é perfeito, mas ele fornece uma diversidade de manifestações psíquicas, assim, um ponto de partida. Ele organiza dentro dessa forma aqui os transtornos. É dentro desses quatro tipos, né? hum, O diagnóstico. São realmente esses quatro modelos, né? Os excêntricos, os dramáticos, os emotivos, os ansiosos e os mais especiais, né? Tá? Enfim. E aí vamos falar do grupo A, né? Os excêntricos, né? hum, Quando a gente pensa nos excêntricos, característica, né? Essa questão da desconfiança, por isso que eu coloquei essa imagem, uma desconfiança constante, né? Vê a ameaça onde não existe, interpreta gestos, né? Neutros como ataque e está sempre em alerta, né? No sentido de projetando no outro a sua própria sombra, né? Tá sempre hum. nesse processo, né? E aí, se a gente for pensar na astrologia, quais signos ou arquétipos assim, de planetas vocês acreditam que tem mais a ver com essa questão dessa desconfiança constante, dessa, a gente chama de paranoide, né? Vê ameaça onde não existe, né? Interpreta gestos. Qual É, signo? qual signo ou planeta, né? Escorpião. Aí tá difícil, tem uns três, bota uns três aí. Quais outros? Ai, escorpião, virgem, essa galera. Bom, com qualquer desvio, pequeno desvio, qualquer um, tá? Como que é? Com qualquer pequeno desvio, qualquer um, qualquer signo fica pirado e sai fora aí. Com Mas, pequeno desvio, você fala? hã? Com qualquer pequeno desvio, você fala? Sim, a gente trata de pequeno desvio, mas para ser um desvio já não é tão pequeno, senão seria normal, né? Mas assim, aqui a gente vai precisar direcionar, porque é sobre isso, assim, o exercício é isso, assim, a gente vai Sim, precisar sim. direcionar.
Então, É, lógico, tem que entrar nos detalhes, né? na prática, É. se a gente for pensar em astrologia, Escorpião e o Plutão em si, que eles são os símbolos mais próximos desse padrão. O Hum, Plutão, que trabalha com essa questão do poder e o medo de ser destruído. Então, uhum, o Plutão ele tem justamente essa relação no poder e o medo de ser destruído. Então, uma pessoa que tem um Plutão em evidência no mapa, ela está sempre em alerta, ela está sempre nesse olhar de desconfiança. Ela tá sempre é investigativa, é, tem um olhar assim, por exemplo, tem uma outra questão, a gente passou disso também lá atrás, no outro módulo, né? Quando hum. o Plutão ele tá angular, principalmente, casa um na cúspide, casa um casa 4 casa 7 casa 10 e a pessoa não tem muita consciência, ela vive em constante perseguição, sim. É verdade. Ela tem um lance assim de um senso de defesa muito grande. Tudo é um ataque. Tudo é uma... Então, como que ela faz? Ela reage, ela tá o tempo todo agredindo as pessoas, Uhum, porque ela tá com medo, na verdade, porque ela tem essa desconfiança. é. Então, isso é dentro da psicologia, isso é sim um transtorno, né, que a gente vai chamar de paranoide, né? Que é essa desconfiança constante. É que o que eu estou trazendo para vocês é que assim, para astrologia é uma coisa muito humana. Natural humana, porque a astrologia ela é mais humanista. Uhum. Mas se a pessoa, né, ela for para um psiquiatra, para um médico, tem um diagnóstico, sim. Mas tem uma outra coisa, assim, que aí talvez isso nos dê um poder maior. Muitas vezes a pessoa não consegue dar nome. Ela vive aquilo desde sempre. E ela não consegue perceber um outro olhar, não consegue saber a diferença. E quando a gente traduz o arquétipo, ela fala assim, por isso que tem essa coisa assim essa conexão, porque a gente consegue explicar o que a pessoa sempre sentiu, sempre viveu, e ela Mas eles nunca não viu, definem de repente, como sendo, a é. pessoa fala assim, nossa, sempre senti isso, gente. É Uhum. isso. Então tem a questão da identificação. E às vezes até eu nem sei se identifica. É muito, como é que fala? Muito subliminar a coisa. Porque eu Sim, conheço dois de casa aqui. Um era angular, meu pai era angular, Plutão angular, e a minha filha Plutão na 7. Meu pai é no ascendente. entendi. E eles, nossa, meu pai era muito, ele era muito inteligente, sabe? Então ele camuflava as coisas muito bem. Tanto que eu não entendia ele até uma boa parte da minha vida. Para mim que ele era bravo, mas ele tinha medo. E É para isso. todo mundo, ele não, imagina ele ter medo. Ele não tinha medo de nada, mas que não tinha, hein? É sobre isso. Era a defesa dele, era o ataque. É sobre isso. Então, Uhum, a gente vai chamar assim, por exemplo, quando esses, né, Plutão, Escorpião, eles estão mal integrados, eles se manifestam, sim, nesse sentido do ciúme. A gente vai chamar como ciúmes, mania de uhum. perseguição, e distorcer as coisas no sentido de acreditar mesmo que aquilo está acontecendo. E até o excesso de controle, né? Ah, o excesso de controle é louco. É sobre isso. Nossa Senhora. A minha filha tinha na casa 7. Então, tudo era perseguição com ela. É isso. É E isso. ainda o Plutão dela fazia quadratura com Marte na angular também. E com o Sol, oposição. É sobre isso. Nossa, foi uma coisa Aí, terrível. agora sim, não é só o Plutão ou só o Escorpião, né? Mas quando estão em evidência, Plutão de Claro. uma forma angular
ou se Hum, faz principalmente aspectos tensos com planetas pessoais, com a Vênus, com o Sol, com a Lua. É, então, quando não está integrado, integrado que eu digo assim, quando a pessoa não tem consciência daquilo, uhum. não tem consciência que é dela, ela acredita realmente que é o outro, né? Oh, Então, tem essa questão. Então, então esse, se a gente for pensar, né? Esse grupo A tem mais a ver com essa linha. Claro, se sim. a gente abrir muito o leque, a gente pode colocar todo mundo dentro, né? Mas a gente precisa ser específico, a gente precisa falar assim, tá, é esse arquétipo aqui, ó. É sobre isso que a gente tá falando. Quando a gente olha isso no mapa, o que está gritando é que é o É isso, negócio. é Porque isso, o Plutão no ascendente, ele está gritando. é isso. No Plutão angular, está gritando. Enfim. Uhum, E aí o grupo B, o que, né, no diagnóstico chama de dramáticos, né? Tem essas uhum, questões, né? Antissocial, né? Desrespeito às normas sociais, né? Histriônico, né? Busca uma busca constante por atenção, né? E até a questão do narcisismo, né? O narcisista em si, né? Grandiosidade, né? Me admirem e tal, né? Então, tem essas questões assim. uhum, É, E aí, se a gente for pensar na astrologia, né? Como é que a gente vê essa pessoa? Na prática, assim, ela é É, mais desconectada de afeto. Rodrigo, Pode falar. só uma coisa. No primeiro, você tinha posto dois tipos, o paranoide e o esquizoide. Você analisou só o paranoide. Ah, é? Vamos voltar lá. Quem ter tido com. Ah, é verdade, tem o esquizoide, né? E tem o aquariano ali que você passou. O nome já diz, né? O esquizoide é aquariano, não? O que você acha? Pode ser. Números Pode do ser Miguel. Com trans, certeza. transtorno, transtorno esquizoide, gente. Que nome, né, gente? Transtorno esquizoide. Mas é esse nome mesmo, assim, tem essa coisa assim do desapego, né? Introspecção em excesso, né? Muitas vezes é confundido com a timidez, mas no fundo a pessoa ela não quer contato emocional, né? Na astrologia eu chamo isso de, como é que eu chamo isso? A pessoa é impessoal, Uhum, que é uma questão de aquário, né? É muito amigo, muito sociável, só que na prática ele é pouco afetivo, né? Ele é impessoal, ele tem uma distância, né? sim. Então, é isso, assim, o Alceu já falou, né? Aquário e Urano, né? Que o Urano também reduz essa capacidade pelo grau de percepção, de inteligência, de distanciamento, né? De individualidade também, né? Então, quando não tem integração, né? A gente pode chamar assim, né? São pessoas que olham a vida como, a gente pode pensar assim, como observadores, né? Uhum. Tipo, tá, sabe? Tipo, não desce, né? Pra viver, tá olhando, fala assim, Não e- vai para o play, né? Vai É ficar só é no que, AP. na verdade, isso aí, ele se refugia na mente, ele não chega no corpo. Então, ele está ainda nesse universo da mente. Tem uma cisão entre o que ele fica imaginando, o que ele vive na mente dele, e o mundo real. Por isso que É tem que quando, essa cisão. quando Deus falou, tudo é. Como é que Deus falou? Tudo é mental. É isso? Não, como é que é? Tem uma coisa assim. como, A eu não sei, você não sabe como que Deus falou? Eu não sei, gente. Aquário acreditou que tudo era mental. Nas leis herméticas, né? O mundo é mental. O É, todo é Mas, começa assim, né? Tudo. mas no começo era mesmo, só tinha Urano e Gaia, então Urano era tudo, praticamente. Então, aí, estava certo. E Tá certo? continuou, porque é fixo, né? Aquário é fixo.
Eu falo de cadeira, tá? Enfim. Então tá, então sobre isso, né? Aquário e Urano aqui embaixo e o Sim. Plutão e o Escorpião em cima, né? Uhum. No paranoide, né? Essa Sim. questão. E aí os dramáticos, né, tem mais a ver com essa questão emocional, né? E aí o antissocial, pela questão assim é, de fragilidade mesmo, né? Uhum. O histriônico, né, no sentido de chamar atenção, o próprio narcisista, né? Isso aí tem a ver com leão? É, vamos por partes, né? Então, o histriônico primeiro. Hum. Não, vamos seguir aqui a ordem, né? Fica melhor. Melhor, né? O antissocial, né? O palco das emoções, o antissocial, né? Então tem essa questão de incluir a impulsividade, a própria manipulação, uma certa agressividade e ausência de culpa, né? Então a pessoa ela vive como se fosse a lei de si mesma, né? Ela tem essa coisa assim de ser muito. Inclusive, eu tenho um afilhado, uma pessoa que eu acompanho, que tem essa parada, assim, e o signo dele fala muito sobre isso. Eu falo assim, tá, é isso, ele é muito impetuoso, né? É Hum. como se a lei fosse ele mesmo, né? Porque Quais signos? só existe ele, né? É, É tipo ariano, assim. é ariano. Ele, 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 Sol ele de é casa um também. Ele é de Áries, tem um ascendente em Áries, e eu fui fazer um trabalho com ele terapêutico, aí nós já temos esse lugar assim de culpa, ressentimento, as pessoas que você prejudicou e tal, a gente conversou bastante, assim, muito de boa, mas ele virou pra mim e falou assim, eu não sinto culpa não, eu não sinto isso aí. Explica pra mim o que que é isso. Eu expliquei pra ele o que que era, né, e tal. Ele falou, não sinto isso aí não, gente. Não Então, é passou aquela coisa do impulso sem freio, né? Não tem Isso é Ação freio. imediata. inconsciente. Inconsciência, né? É Como Sim, é que é? Inconsciente. sim, sim. E aqui a gente pode incluir também, né? Capricórnio, Saturno, pela questão da frieza, Hum. cálculo, né? A questão do que é útil, né? Sim. Tem essa coisa muito pragmática, né? 2 e 2 é 4, é aqui, pronto, né? Mas eu não quero saber, né? E de Mas si próprio, mesmo com essas normas, ele desrespeita as normas, Capricórnio? Ele não é das normas. mas eu digo assim, no sentido Hum. de ser impetuoso, de passar por cima das pessoas, né? Tá. no, pelo, quando não integrado, né? Então, por exemplo, excesso de Saturno, Uhum. excesso de Capricórnio, a pessoa também pode ser impetuosa, né? Também é um signo cardinal, né? Sim, Entende? entendo. O que vocês acham? O que você acha, o seu? Eu já estava achando que era mais Marte mesmo. Não, com certeza o Marte e Ares, né? Uhum. Com certeza o Eu, Marte. porque o Saturno, eu acho que o Saturno verdadeiro, ele não, ele respeita, ele tem a coisa dos limites, né? Eu acho que ele é o signo do limite. Então, e tem medo também. Então, eu acho que, não sei se ele confrontaria as regras assim. Não, mas eu vejo, Quanto às a- vezes, eu vejo numa certa impetuosidade o excesso de Saturno, assim, uma frieza que a pessoa também, como se ela fosse a própria lei, né? Pessoa muito, muito autoritária, né? Porque Ele, diz respeito às normas, Júpiter também é assim, hein? Sagitário. Se é para desrespeitar a lei, quando o Sagitário é do avesso, o não Trump tem não se melhor. encaixa num perfil desse perfil, Não, não, Trump. mas O as quê? leis, Ah, os amigos, só para os amigos.
Os inimigos têm que cumprir. Ah, Não, lógico, é. não, pros amigos todos, né? É, Tudo. Pros é, inimigos, o rigor da lei, né? é. É, exatamente. Enfim. Mas quando é Então para vamos deixar assim, Ares e Marte. Vamos deixar Ares e Marte. Vamos ver, se não tiver um lugarzinho para pôr Saturno, para ele não ficar muito solitário e com baixa autoestima, a gente deixa ele encaixar aqui no antissocial. Mas olha, ele entrar no antissocial é muita sacanagem para Saturno. Então, vamos, Mas é vamos, a de- frieza, mas vamos para frente. vamos Uhum. deixar um lugarzinho para ele não se sentir tão solitário, se não tiver nem outro lugar para ele. Enfim. E aí depois o estriônico, né? Hum. Estriônico, né? Estriônico nesse sentido de precisar de atenção o tempo todo, vive nos exageros emocionais, né? Dramatiza, né? Para ser visto, né? Existe uma dependência de olhar do outro, né? Para se sentir vivo, né? Valorizado, é. É, essas questões, né? Uhum. E aí, o que vocês acham? Cadê a Val? Tá aí, não? A Val tá acompanhando, Val? Tô pensando. Tô um pouco confuso. Agora, tá confuso? Não, fiquei confusa agora na questão do Capricórnio também. Fiquei aqui pensando. Você acha que não tem a ver? Como é que você vê? Não tem problema, você está Também aqui. acho, também acho que concordei com o seu, Tá, que não tem muito a ver. tá Ele bom. não desrespeita. Entendi. Tá bom, então já tiramos o Saturno de lá. Já Não, mas tiramos. quanto a ser antissocial, ainda ele está dentro. Mas vamos Agora, deixar. histriônico e narcisista, quem busca constante atenção é leão. Leão. Sim, sim. Narcisista, leão. É grandiosidade, necessidade de admiração, é o É, próprio, né? mas daí pode ser o canceriano também, pode tá no estriônico e deixar o narcisista pro leão. É, pode ser. Não, Busca eu acho que aqui, É um touro, não? Leão e o Sol, né? Hum, E o Câncer e a Lua também. Mas é, o câncer, a lua e o histriônico, né? É, o estriônico. Tá certo. O leão e o sol, o estriônico, nesse sentido, no desejo de brilhar, só que hum. de formas diferentes, né? Sim, claro, cada um na Formas sua. diferentes, mas, por exemplo, o leão tem essa questão do desejo de palco, quando Uhum. vivido de forma infantilizada, né? Tipo, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. E a lua na dependência emocional, né? Quando É, também uma canceriana, um segurança. canceriano mal integrado Uhum. entra para esse contexto muito fácil, né? É verdade. Agora, outra dúvida. A gente continua falando nas casas angulares. Isso você falando a cúspide 1, 4, 7 e 10, É, certo? é o destaque, se for uma casa angular, são padrões, né? Então tá, o que destaca mais? Uma casa angular ganha mais força. E aí um estélio. O estélio é uma concentração de planetas ali. E dependendo desses planetas, se não tiver uma harmonia, porque o lance, pensando nessa questão psicológica, né, trazendo a psicologia para nos ajudar, é que assim, o que a gente busca é harmonia, né? Vamos simplificar, o que a gente busca é harmonia. Então, a harmonia é a gente conseguir pegar as nossas partes e ir para uma mesma direção, né? Tamo junto, né? Vamos para cá. E aí os complexos, como o Jung traz, eles nascem é, da desarmonia. Então, de repente, tem um lado que fala assim, é isso aqui, aí tem um outro lado que fala é pra cá. Então, as partes não se integram. E elas não vão embora, elas estão ali. E aí, essa não integração gera complexo ou gera o que o Freud trouxe, né? Que é essas coisas assim, os desejos não atendidos,
que na prática é como se aquilo tivesse uma vida própria, né? A pessoa reage dessa forma e ela não tem consciência do que é uma prisão, né? Que aí por isso que eu tô falando de já uma patologia. Porque aí na prática o que acontece? A pessoa fica presa na repetição. Porque, por exemplo, a pessoa que é histriônica, a repetição disso é conflito nas relações, a relação nunca vai dar certo. E tem um contexto ali. E a pessoa não consegue perceber que ela é o princípio disso. Porque Uhum. tem algo não integrado. E aí, nesse contexto, como a gente viu nas configurações astrológicas lá, depois eu vou juntar tudo, né? Algumas saídas, quando a gente consegue acionar a chave, falar assim, ó, esse ponto aqui é o que desata esse nó, né? É por aqui que a gente ganha essa consciência, ou no mínimo ameniza um pouco, sabe? Então é nesse sentido. É, tá certo, Tudo bem? tudo bem. Histriônico, né? É, o histriônico tem essa coisa do teatro, né? Do teatro leonino, essa coisa assim, né? Enfim. E depois o narcisista, né? Grandioso, a necessidade de admiração, né? Narcisista, né? Então, a busca constante por admiração, sente não, tem certeza que é grandioso, né? Uhum. E quando contrariado, reage com raiva, né? Ou desprezo, né? O que que vocês pensam? Como que vocês veem? Uhum. O signo? Signo ou o próprio planeta, né? Leão mesmo. E o que mais? Sol? Não, se, Sol não, né? pô, mas se o leão vai ficar com dois, então podia botar esse outro aí, o sagitariano. Também. Não, Sagitário, sim. Sagitário e Júpiter, né? O Leão também, né? Porque, por exemplo, tem algumas questões que são patologias ligadas ao Sol, né? Então, Uhum. essa questão do brilho, de eu, né? Tem essa coisa é muito ligada ao Sol. Então, o Leão tem, sim, um pouco disso, né? Mas nesse caso, Sagitário e Júpiter, né? Essa coisa da autoafirmação, né? A expansão sem limite, né? Essa coisa assim de, né? Enfim. Agora, eu fiquei na dúvida, eu até anotei aqui, anotei, não, porque eu fiquei pensando para perguntar para vocês, né? Por exemplo, o Netuno e o Peixes, já no aspecto secundário, mas quando o eu fantasia, né? E entra para um contexto também de uma grandeza religiosa, um delírio místico, né? Eu Hum. acho que cai também no sentido mais narcísico, né? Como é que vocês veem? Não vejo aí, Porque, não. porque entra num contexto também de grandiosidade, assim, no sentido de a Bom, pessoa pode ser. acreditar que é a própria reencarnação ou, sei lá, dentro de um contexto religioso, a pessoa se colocar no papel. é, Tem a ver. Sim. eu acho Pode que ser. um pouco menos, mas eu acho que de repente esbarra ali sim, já vai para um lugar mais narcísico, né? Pode ser sim. O que Porque que vocês acham? Pode- vão morrer negando, né? Não, o Sagitário nega, E- fala, não, Ah, não, nunca. E o Netuno ali também? Ah, o Netuno também, né? Cisgueia. Verdade. Então, o, o narcisista, né? Essa questão assim. Depois, o grupo C, né? Que são os ansiosos, né? Enfim, obsessivo, compulsivo, né? Você acha bem. É o grupo C, né? É, Grupo C, os ansiosos, né? Eu gostei dessa imagem, que essa imagem ficou boa. É, bem então, louca. assim,
nesse sentido, os medos, né? O medo desproporcional, na verdade, né? Desproporcional e persistente, né? Então a pessoa evita situações, se paralisa, né? Diante da imagem, né? É, ou ela imagina, né? Mesmo sem ser uma ameaça, né? Então tem essa coisa assim do ansioso, o fóbico, né? Uhum. E aí na astrologia, eu chamo de um medo paralisante, né? Linguagem mais simples, tá com medo paralisante, né? Tipo, tá criando uma situação e não tá conseguindo, né? Ir adiante e tal, sem que tenha acontecido. E aí, como que vocês vê esse primeiro, assim, né? O ansioso, o fóbico, né? Que evita por medo na prática, né? Libra. O medo de não ser É, aceito. não, ele tem medo de errar, medo de não ser aceito em função disso. De qualquer forma, ele paralisa, não consegue agir, tem medo de tomar o caminho equivocado, ou de criar uma desarmonia, de ser mal visto, de não ser amado, de não sei o quê, sei lá. Então ele pode realmente congelar, não ir, não resolver, ficar paralisado. Só que ele não percebe que é medo, né? Na verdade é dúvida. É para cá ou é para lá? É, tudo tem duas É, versões, né? parece que ele está paralisado pela dúvida, mas a dúvida embute um medo, porque ele está na sombra do Ares. O Ares ele é o que acha que não tem medo, que se atira e que se Hum, dane. E o Libriano, né, está na sombra. é. É. Enfim, eu pensei também no próprio Capricórnio com Saturno, por conta do medo. O medo, né? O medo paralisante. Uhum. E, e o Libra também, né? O Libra nesse sentido da indecisão, né? Enfim. Peixes não tem medo? Peixes também, né? Peixes, Inseguro, né? Netuno, né? Sim, Eu acho que peixes o, também. acho que o Peixes, ele não tem a noção. Verdade, eu também Doido. concordo. Não, mas o peixe tem essa coisa do medo diante do invisível, né? É. Essa coisa assim do. Então, ele Mas nem como tem. ele não tem noção, ele não sabe se é visível, se é É. invisível. Oh, meu Deus, coitado. Nós estamos esculhambando com o signo É, aqui. Ave Maria. Mas deixa eu voltar um pouquinho Ah, para acrescentar no lance da Valéria, assim, que ela trouxe, né? Então, voltando, pensando nas tônicas astrológicas, né? Então, por exemplo, ponto focal, Sol, Lua e Ascendente em um determinado signo, ah, naturalmente. Então, esses três, né? É, planetas, planetas, por exemplo, que a gente viu, lembrando um pouco, a gente viu lá, né? Uma quadratura em T, que a gente chama de um T-square, envolvidos, né? Então, um aspecto que se repete, né? Que tensiona, né? Que cria essa complexidade, né? E, naturalmente, aspectos tensos em geral, né? hum, Principalmente com planetas pessoais. E aí, essa questão do estélio, que o estélio é mais de três planetas dentro de uma determinada casa e num determinado signo, né? hum, É, porque tem uma concentração de energia, né? Então, a sobreposição entre eles pode também ter um foco na reatividade, né? Então, a pessoa fica presa ali, não consegue, né? E aí é a neurose ou a repetição. E aí eu falei das casas angulares, mas por isso que eu voltei aqui, reformulando. Também, se a gente for pensar nessa coisa mais profunda, casa 4, 8 e 12. Não tem como fugir disso, né? Então a gente está falando de psicopatologia. Tá. Porque as casas 4, 8 e 12 vão falar de questões inconscientes diretamente.
a 12 principalmente, a 4 com questões. Porque, por exemplo, Essas a- de água que mexe com a é, emoção. porque a 4 vai falar assim, tá, então a pessoa tem uma história, tem uma família, tem um contexto, tem uma ancestralidade, tem uma memória ali. Ela foi criada com aquela questão. Então tem um Plutão na casa 4. Então tem alguém na família que foi controlador. O pai, a mãe que exerceu um papel de controle, sim. E aí esse controle ele vem através do quê? Através do medo implantado na origem, na família. E ela tem isso como reatividade. Ou o próprio Urano na casa 4. Então a questão familiar traz esse histórico. E aí a casa 8 questões mais instintivas, então, ou a casa 8 vai mais pro lado do Freud, né? Porque tem a questão do libido, necessidades, vontades, instintos mais profundos, né? Então, a pessoa que tem. Não precisa ir longe, não. A pessoa tem Marte, tem Vênus, tem Lua na casa 8, a pessoa tem muito desejo, tem muita vontade, tem muita. E muitas vezes é muito instintiva, né? Muito libidinosa, né? E aí, até ela conseguir virar essa chave e isso se tornar uma consciência, ela vai passar por várias transformações, que é o próprio tema da casa 8. E a casa 12 em si, o próprio inconsciente, né? A casa 12, os fantasmas ou as antenas ligadas, né? Inclusive, eu atendi ó que coisa, eu atendi uma moça, por isso que eu lembrei disso também. Ela tem Mercúrio na casa 12 e esse Mercúrio, ele recebe uma quadratura de Plutão e de Urano, que estão em conjunção, na casa 9. E aí tudo bem, tudo certo, a vida tá acontecendo e tal, tem outras questões, mas vira e mexe, ela aparece com pensamento suicida. E aí foi a segunda vez que eu atendi ela, ela me falou isso. E aí eu falei assim, tá, ó, isso é uma coisa mais séria. Eu te recomendo, você precisa procurar um profissional. Porque. Não, mas você falou que isso tem no mapa. Eu falei assim, tem no mapa, sim. Você tem Mercúrio de casa 12. Então, o Mercúrio de casa 12 ele abre essa questão da pessoa ter uma antena ligada, tem um campo aberto. E aí, essa conjunção de Plutão e Urano, que é uma conjunção potente, né? Uma conjunção Plutão-Urano traz uma inquietação, uma intensidade, uma revolta, uma necessidade muito grande de uma liberdade intensamente profunda e os dois tensionando, fazendo aspecto com Mercúrio, então isso traz na prática, uma perturbação. Qual que é o nome? Casa 12 recebendo esse aspecto, a pessoa tem perturbações de tempo em tempos, dependendo do aspecto. Entende? Então, aqui tô dando um exemplo, né, de uma. Tá, isso aqui é que aí, no caso, sim, uma patologia, gente. Uma psicopatologia, que no caso, né, porque não dá para brincar com essas coisas, né? É. Que nesse caso, fala assim, tá, então você precisa procurar um profissional, sim. Você te recomendo. Claro, eu não falei assim desse jeito, né? Ela confia em mim e tal. Eu falei assim, então, te recomendo e tal. Tem algumas pessoas que eu conheço e tal. Então, essas questões, sabe? Uhum. E também não tão intenso, mas planetas também retrógrados, né? Planetas pessoais retrógrados, dependendo, porque eles trazem. Porque, por exemplo, a gente viu isso lá nesse módulo a gente viu também, né? Então, quando o planeta está retrógrado, ele exige que a pessoa corrija aquilo, né? Tem uma repetição ali, né? Tem uma intensidade, né? Então, muitas vezes, as funções elas podem ficar atravessadas, né? E a gente pode ir embora também, né? Planetas Quiron e Lilith também. Então, Quiron na casa 12, Lilith na casa 12, ou angulares, né? Também é um ponto, né? Conteúdos inconscientes, né? A própria concentração que eu já falei dos planetas e planetas angulares, né?
Porque, por exemplo, o que eu estou tentando dizer também e trazer é que aqui, já no terceiro modo, a gente, com essa maturidade da astrologia, a gente vai entender que as fórmulas prontas, elas cada vez mais elas não cabem, porque você vai precisar analisar mapa por mapa. É esse o contexto. Cada mapa ele é único. A gente tem o geral, estamos aqui. Por isso que eu estou exercitando. Falei assim, tá, o que que vocês acham? Como é que vocês vê? Onde é que enxerga isso? Que tudo isso é percepção de leitura. Porque não tem como eu determinar, falar assim, tá, esse aspecto é um aspecto que para mim tá latente, né? Porque eu falei, ah, tá, atendi a pessoa tem Mercúrio e tal. Toda pessoa que tem Mercúrio nessa condição vai ter esse mesmo pensamento? Não, Uhum. não. Não dá para determinar diretamente, porque tem a configuração do mapa. Então, essa é a complexidade da astrologia, né? Não é uma coisa assim estanque, né? Isso aqui é isso aqui, pronto, não tem como ser. Não tem A gente PC. precisa ter essa abertura de estudo. É sobre isso, você ter essa abertura de estudo, de pegar o caso e falar assim, tá, como que é pra você? Como é que você enxerga isso? Conseguir trocar com a pessoa e perceber junto com ela. E tem o Uhum. ponto de partida, né? Por isso é difícil. A astrologia é uma linguagem difícil por conta disso, assim, não é uma coisa, não é uma tabela, né? É individualidade, é gente. É, Tudo bem? tudo bem. Enfim. E aí, voltando para cá, que o meu filho faz, você não pergunta que ele responde, né? Às vezes eu quero não responder e minha cabeça fala assim, você não respondeu, você sabe que você não respondeu, né? Foi Mercúrio em bom. Sagitário. Minha cabeça fala assim, você sabe que você não respondeu, né? Tá Hum. bom, eu vou voltar, eu vou responder. Já tô eu com as minhas patologias também, né? Vai saber, né? Cada um com a sua, né? Ai, é. Enfim, aqui a gente falou sobre o ansioso fóbico, o dependente a gente não falou, né? Nem o Não. obsessivo. Então, assim, aí, o ansioso fóbico, a gente já falou. O dependente em si, na prática, né? O nome é mais fácil. Ele é a dificuldade extrema de tomar decisões sozinho, né? Eu acho que aqui cabe mais o Libra, é Uhum. necessidade constante de apoio e validação, medo do abandono, né? O dependente em si, né? Na astrologia, eu acho que cabe mais o Libra aqui, Libra e Vênus, né? Mas, mas eu não sei por quê, eu acho que o canceriano se encaixa muito bem também. Não, canceriano também, né? Cara, Nesse você caso tem. aqui, Não, pode. canceriano, pô, eu tenho. Essa coisa da dependência, parece que essa palavra nasceu para canceriano, cara. Mas o Libra também, né? Também. Mas ele não sei se é dependente, né? Porque ele É, ele depende do Aprovação, né? outro para ele é. conseguir estar bem, né? Depende de estar bem com o outro para ele estar bem com ele mesmo, né? Tem Mas o um. canceriano depende para viver, né? O cara depende de tudo. Tava- Não, por quê? Da onde que vem o negócio? Vem da gestação, né? É, é Depende de umbilical, né? tudo. Ele nem vive se não for a mãe. Quer dizer, é. E o pior, cara, é que essa raça. Não, não pode falar assim, não, gente. Não, é interessante que tem uma A coisa de Mônica se acha. dependência aliado à exigência ainda. Isso que é pior. Porque não quer só um leitinho, quer um leitinho quentinho, daquele jeitinho, entendeu? Tem o cafuné, a costinha, bota aqui na É, mão. é. Mastiga, bota na boca. Não, o Tem pior não é isso. isso, assim. Então, que, enfim. Eu não É sei a como é que mesma vocês coisa. enxergam, né? Mas da minha visão, a gente vai estudando, vai aprofundando, vai estudando e vai se relacionando, a gente vai começando a olhar as pessoas com os outros olhos, sim. A gente começa a olhar e fala assim, gente, é um negócio, né? Porque, por exemplo, as relações, elas são muito pautadas na dependência e no geral, né? E aí, muitas vezes, assim, uma pessoa que é dependente, e aí você entrega, você fala assim, não, então tó. E aí um dia que você fala assim, hoje não tem, hoje não vai dar não, porque
Vai Hoje dar eu ruim. preciso, eu só tenho isso aqui eu vou precisar para mim, não vou poder te dar. Você, nossa, acabou o mundo. Se acabou, porque aí você é a pior pessoa do mundo, vira uma catástrofe e é um que na verdade, estou falando disso porque Você é o é, culpado, não é o cara que estava dependendo a vida inteira. Você que é é isso. é o sacana. E a Aham. pessoa, a coisa curiosa, né? Que eu acho curioso. Nas clínicas, a gente falava assim, a pessoa não tem crítica. A pessoa não tem autopercepção. A pessoa não consegue. Ela tá tão concentrada em receber, que é uma coisa lunar, né? Ela tá tão concentrada em me dar, me dar, me dar, que isso é né, uma questão humana, que ela não consegue olhar, ela não consegue trocar de sapato, ela não consegue perceber o outro, a necessidade do Me dá, outro. me dá, me dá, ou eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Eu não tenho, né? É uma forma de falar, me dá, né? Eu preciso, né? Mas aí, Rodrigo, aí que eu digo que vai se distanciando de Libra, porque o libriano está sempre pensando no outro, está sempre cedendo para o outro, né? Então ele, Mas as- é um pensar no outro em si, né? Assim, falar assim, eu preciso que você esteja bem para mim poder estar bem, né? é complicado, porque o negócio da mãe e do filho também é uma coisa ali que É. é dos dois lados ali o negócio, né? Não, mas Enfim. não impede de ser os dois, né? Aí. Eu penso nos dois. Eu penso Libra e Vênus. Claro, o que eu tô dizendo assim, vou ser repetitivo nisso, né? Vou precisar. Dentro de uma complexidade a gente está falando. Então, por exemplo, quando eu atendo a pessoa, eu vejo uma complexidade, eu falo assim, tá, cuidado, né, pra, sei lá, de repente você pode estar muito dependente, já pensou nisso e tal, porque você tem um arquétipo assim e tal. Eu tento trazer para a pessoa um auto-olhar, né, se a pessoa permite e tal. Então, né, não todo libriano, né, cuidado para não classificar, né? Nem toda essa raça de canceriano não pode falar assim, né? A Ai, gente, a gente a Anvisa Celeste despede a gente. Existe uma Anvisa Celeste. Existe a essa- Anvisa aqui na Terra, mas existe a Anvisa Celeste. O povo lá da Anvisa Celeste fala Ah, assim, mas estudando a gente pode se divertir um pouco. não, aqui a gente está aqui para isso. É, Mas lembre que existe uma Anvisa Celeste. isso é para Existe quando uma você Anvisa. tá dentro para as pessoas, né? É, Mas touro É, não se mas encaixa nesse dependência também, não? Dependência? O touro? eu acho que sim. No O sentido do touro, apego, né? Na busca por o segurança, né? apego, segurança daquilo, vira um troço, né? Porque, por exemplo, a gente pode diferenciar o touro e a Vênus dentro de uma complexidade. A busca por segurança, o apego, a Lua, quer dizer, Libra e Vênus, a necessidade de parceria, Câncer e Lua, a dependência para a vida, que o Alceu falou, né? Dependência afetiva. E acho que é isso, né? Mais próximos assim, né? Ah, Enfim. E depois o obsessivo e compulsivo, né? Que aqui já entra que é o toque, né? Transtorno, transtorno obsessivo e compulsivo, que na verdade é uma rigidez, e a necessidade de controle, o certo perfeccionismo, esse a vai ser vida, difícil de acertar. a vida vira um campo de repetição para tentar evitar a ansiedade, né? Te- não ouvi. Quem será, né? Quem será? Quem será? Com quem será? O que vocês acham? A Val tá aí, não? O que você acha, Val? Ah, isso aí não tem Poxa, como errar, né, gente? Virgem. virgem, meu, Virgem. oh, meu pai. Virgem e Mercúrio, né? É.
detalhe, né? O cuidador, não tem jeito, né? Enfim. Aqui, ó, ratificando, né? Aqui eu já falei, né? As tônicas, né? Intensas astrológicas, né? E aí, só reforçando, isso a gente viu separadamente. Por exemplo, no lá, ou às vezes despretensiosamente não, mas a configuração astrológica. Então, tem o, o balde, tem um planeta isolado, ou tem o estélio, e aí tem o Yud, né? Que é o dedo de Deus, e tem uma oposição. Então, né? A gente chegou a ver isso sim. Enfim, aqui a gente já viu, né? O jogo de poder que eu perguntei lá, né? E aí depois aqui eu tô me entregando aqui, o que a gente já falou, né? Lá tava sem os signos, né? Tem que apagar o Saturno daqui, né? Vamos apagar o Saturno, gente. Coloquei na conta do Saturno aqui. Vamos apagar o Saturno. Ah, histriônico, né? A gente falou o Sol e a Lua, Câncer, próprio narcisista, né? E aí, não sei se eu coloquei aqui. Deixa eu ver. A imagem também ficou legal. Aqui a gente não falou, né? O Peixes e Netuno, né? Por conta do medo do abandono, né? Por isso. Enfim. O Virginiano. Agora tem deixa eu botar aqui, ó. Tem uma coisa que eu não falei. Tem o TDAH. Então tem, dentro desse contexto, TDAH, né? Tem, tem, tem esses dois transtornos que são classificados como especiais, né? Que é o TDAH e tem a bipolaridade. Então, se vocês lembrarem lá no começo que eu trouxe, tem as classificações e tem esses dois que são mais específicos, né? Dentro da própria classificação da Organização Mundial da Saúde. Tem o CID, né? O CID-10, né? CID-10 é a classificação mesmo da patologia, né? E aí, para acrescentar, tem o TDAH, que hoje está muito famoso, né? Eu tenho dificuldade de falar TDAH. Que na verdade é assim, o TDAH ele tem a ver com a dificuldade de manter o foco, a hiperatividade e a própria dispersão. A gente pode pensar que o pensamento ele corre mais rápido que a ação, né? Aquela coisa dispersa, né? E tal, e enfim. E aí, na astrologia, ele está muito ligado com o próprio Mercúrio e com os Gêmeos, né? Que se a gente for pensar, hoje se fala muito sobre TDAH e tal, abrindo parênteses, né? Para um outro olhar. A gente está num momento de informações muito rápidas. A internet, mídias sociais. Então, o nosso tempo de aprendizado é diferente. Então, a gente está vivendo essa indução dessas patologias. Então, o grande lance é as pessoas não conseguirem
associar cada vez mais a percepção for ir diminuindo, né? Dispersa, a pessoa muito, né? E aí tem a ver, né, com essa questão do próprio Gêmeos, tem a ver com essa questão da informação, né, o Mercúrio, né? Então, tem essa relação aí com o TDAH. E aí a bipolaridade em si, né? Transtorno bipolar, na verdade. Eu não queria passar por isso, mas Sagitário e Júpiter, né? Bipolaridade. Mas é por conta da euforia, né? Então, a bipolaridade está muito ligada à alternância entre fases de euforia e fases de depressão, né? Então, o auge da mania, aceleração, o impulso, né? A sensação de poder, e na fase depressiva, a lentidão, a culpa, a apatia, né? Então, ou é 8 ou 80, né? Esse lance, né? Vamos, 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 ou, né? E aí, diretamente ligado com Júpiter e Sagitário, né? No exagero, na mania de grandeza, né? Ou na própria euforia, né? Si, aquela coisa, né? E o Capricórnio, por conta do peso, o medo, né? A, retra- a coisa mais introspectiva, né? Porque tudo pulsa, né? Então, naturalmente, pra gente, porque, por exemplo, para o Sagitário conseguir expandir, ele vai precisar ter dias de depressão, né? Isso é uma questão, né? Então, essa coisa que vai muito longe, naturalmente precisa de dias de para conseguir ter esse fôlego. E aí, nesse caso, a patologia já é a desacerbação disso, né? Essa coisa mais patológica, né? No caso. Tudo bem? E quando o Dúvidas? cara Dúvidas? e quando o cara só tá no unipolar, um Sagitário sem noção, assim, só vai, 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 vai. Não é patologia? É também, né, gente? Mas daí classifica? Classifica também. Mas o cara pode não ter esse lado depressivo. Não, pode também. Ele só Aí vai para depende também do frente. mapa, né? Aham. O que que você falou, Alba? Que ele só vai para frente. Não tem essa de repressão. É. Enfim. Então, tudo bem até aqui? Val, eu consegui responder, Val, para você? Ficou mais Conseguiu. claro? Ficou assim, tranquilo. Então é Nossa, isso. Então, vou ter que. a gente poderia aprofundar mais, assim, né? Mas o estéreo em Escorpião na casa 8, uma vida girando em torno dos renascimentos. A pessoa está sempre renascendo, né? Então, até cansa às vezes, né? Um Saturno angular, um Capricórnio. Eu acho que a gente devia ver mapas que tem isso, para a gente conseguir identificar. Exemplo é tudo, aí fica. Só a gente falar assim, eu vou ter que rever isso aqui tudo para me escrever, porque ou eu presto atenção ou eu escrevo. Ótima Vamos fazer ideia. isso. Hã? Olha, É só daí Vamos fazer lembra assim. que isso. assim, ó, quem Oi? está na mídia, que a gente não assiste mesmo, quem está muito na mídia, um Trump da vida, um Putin da vida, aí você começa a relacionar, É. Boa, boa. Vamos aí você fazer isso. consegue, fulano é assim porque ele tem isso aqui. É bom isso aí. Eu também acho. O exemplo é tudo, né? Que aí fica na Então, ideia. para estar fresco, Hum, vou mudar a ordem. Na ah, próxima aula, vamos ver hum. exemplos sobre essa aula aqui. Tá Eu vou bom. Uhum. preparar. E aí, se vocês Perfeito. tiverem mapas de sugestão, vocês me falam, Ok. tá? A gente vai ver mapa e a gente vê junto. Volta aqui nesse papo. Tudo Tá bem? bom. Tudo Eu bem. acho que é Assim uma boa firma sugestão. mais. Firma mais. É. Exemplos de mapas práticos Isso. para a aula 11.
Vou Anotei escrever. aqui, senão depois já era. Gente Então tá louca, combinado. gente louca não, Aula não 12, falta. né? Que é? Já No foi? final da aula, É, no final da aula, vamos servir um pouquinho de Rivotril, Lexotan, para poder a galera É que exemplo de gente louca não falta, né? Pô, não falta mesmo. boa, A gente podia começar pelos nossos. exatamente. Vocês querem? Eu não quero. Foi. Você não quer? O Alceu já deu até saída. Ele falou que o Sagitário aí não precisa ter Não, mas não o. é meu caso, não, porque eu tenho Sagitário em conjunção com Júpiter. Eu tô perfeitamente equilibrados. Olha Não, não, lá. você deu a saída, não que era você. Ah, bom. Você deu a sugestão de saída. Então tá bom. Então boa noite aí. Até a semana que vem. Até. Valeu, Boa Tchau, gente. noite. tchau. Se a gente conseguir seguir. Tchau. Tchau, Até Valeu. tchau. mais. Tchau, tchau.